boa tarde, boa noite, pessoal. Acá estamos, sim, com mais um Manda o Papo. E esse Manda o Papo é muito, muito, muito especial, porque como vocês estão podendo ver aí no título, a gente vai bater um papo sobre acessibilidade nos games com o jornalista Daniel Morbi, né? O Dani aqui, a gente estava até conversando aqui na famosa coxia aqui, que já tem 1 milênio que a gente não se vê, né? A última BGS foi de 2019, então a gente passou por um apocalipse aí. Mas, explicando aqui pra vocês o que é o Manda o Papo. O Manda o Papo é um quadro aqui do Megascópio, onde a gente sempre convida convidados que basicamente sabem mais do tema do que a gente. Porque muitos dos papos que a gente tem aqui não é o nosso local de fala, assim como esse tema daqui. Então, por isso eu resolvi chamar o Dani também. Já tem um tempo que a gente já não troca uma ideia. E eu fiquei chocada quando ele falou que, tipo, mano, ninguém nunca me chamou pra poder ter esse tipo de papo. E eu fiquei, tipo, what the fuck, sabe? Como assim? Aí, cara, eu falei assim, então é tu mesmo, então vamos bater o papo. Dani, se introduz aí pra galera. Muito obrigada, primeiro, por ter aceitado esse convite. Espero que você se sinta confortável, amigo, e vamos bater um papão. Eu que agradeço, Thaís. Tô muito contente de estar aqui com vocês, né, participando aqui, tomando papo. Bom, eu sou Daniel Morbi. Eu sou jornalista, eu sou social media, analista de mídias digitais e todas essas coisas de comunicação. O homem faz tudo. Não, quando você mexe com comunicação, você é meio tipo um faz tudo, né? Você faz... Infelizmente, isso. Você escreve, você edita vídeo, você faz de tudo. Eu mexo mais agora com mídias sociais, né? Mas, assim, eu sempre fui um entusiasta de videogame, assim, desde da época, assim, do Super Nintendo, do meu Game Boyzinho com Pokémon azul. E eu sempre sempre gostei muito de acompanhar o mercado. E eu só comecei a realmente escrever mesmo sobre videogame lá, tipo, faz uns 10 anos, tipo, mais ou menos em 2012, quando eu comecei, né, a realmente trabalhar com jornalismo. Eu trabalhei em alguns projetos independentes de jornalismo, né, alguns portais independentes, e vai fazer uns 4 anos que eu estou escrevendo agora no Nintendo Blast, acompanhando eventos, né, que foi onde a gente se encontrou, né, na BGS. Verdade. Fazendo análise, escrevendo notícias, escrevendo artigos. Se vocês quiserem acompanhar, né, o trabalho que a gente faz, né, no Nintendo Blast, a gente cobre Nintendo, mas a gente tem também o site que cobre PlayStation, Xbox, PC. Então é o www.nintendoblast.com.br. E a gente tem o Game Blast, que é esse outro site, que é o www.gameblast.com.br. Isso aí, pô, foi uma bela de uma introdução, mas assim, o Dani tá falando, pô, só comecei a escrever há 12 anos, né, que você falou, pô, 12 anos já é uma vida já, então assim, né. Que esses 2 últimos anos a gente meio que, né, a gente perdeu, né, então parece que é menos. A gente meio que entrou num apocalipse mesmo, e é isso. A gente, na verdade, a gente ainda tá preso em 2020, né? Eis a teoria. Mas, assim, né? O nosso primeiro tópico aqui que a gente vai falar sobre acessibilidade na vida, coisa que o Brasil é uma coisa bem complicada pra esse tipo de coisa. Mas eu queria falar aqui pra vocês de como essa ideia veio à minha cabeça, né? Da gente bater esse papo. Basicamente, essa pauta tava martelando, já tinha um tempo, mas eu virei e falei assim, cara, eu preciso fazer isso agora porque eu basicamente trombei com a famosa polêmica do Twitter. Tudo bem que o Twitter toda semana tem uma polêmica, fato, né? Mas é que chegam uns abençoados com a força irônica da palavra, que basicamente as pessoas estavam falando sobre o famoso Elden Ring, né? Que não pode ser fácil, e que blá blá blá, modo easy estraga o jogo, e que não sei o que lá, e que modo acessibilidade, piriri, pororó. E assim, a gente aqui como um todo na redação do Mega, a gente tem um redator PCD, né, e a gente sempre bate papo sobre essas coisas. Então assim, como não é meu local de fala, e eu queria saber a opinião do Dani,
Além da gente jogar umas verdades aqui na roda, eu queria saber um pouco mais sobre a sua experiência pessoal, Dani. Por exemplo, como a gente estava falando aqui antes da gente entrar em games, em evento, por exemplo. O que você acha de os eventos aqui no Brasil tão preparados para poder receber pessoas PCD num geral? Qual o melhor evento que você já foi, por exemplo, num geral, de repente não precisa ser só de games, que você percebeu e virou e falou assim, putz, que legal que tem isso, sabe? Realmente lembraram que existe pessoas PCD. Assim, como a gente estava conversando, né, antes da gente começar, essa categoria PCD, né, pessoa com deficiência, abrange, assim, pessoas com múltiplas necessidades, né? Então, como você estava falando assim, de local de fala, eu consigo falar da minha experiência pessoal, assim, né? E com certeza. Para cada pessoa vai ser uma questão diferente, eu consigo só imaginar e me colocar na posição dessas pessoas, né? Porque, por exemplo, para mim, eventos grandes, por exemplo, a BGS, né, que é o maior evento que a gente tem, eles são muito tranquilos em relação à acessibilidade para mim no evento como um todo. Eu imagino que, assim, para uma pessoa com dificuldade de locomoção, aquela muvuca lá de gente que normalmente deve ser muito complicado para se locomover, para poder aproveitar a feira como um todo, né? Mas para mim é muito mais tranquilo. Mas eu digo assim, em termos de acesso, em termos de respeito mesmo com a pessoa com deficiência, assim, em todos os estandes, e aí, né, é um destaque um pouco para cada empresa que está lá, todos os estandes eu sinto que eles estão preparados para poder atender a pessoa com deficiência, pelo menos no meu caso. Legal. Com um cuidado, assim. Eu lembro em 2019, eu fui testar um jogo de PlayStation VR, e eu testei tudo, e aí foi o Iron Man, não foi? Que tava disponível lá, não era? Eu testei o Tetris Effect. Ah, sim. Tá. E aí depois que eu tirei o óculos, a atendente veio, me deu aquela correia lá do PlayStation. Nossa, a gente super... a gente fica muito contente de ver, né, tipo, pessoas PCD aqui, a gente quer o feedback de vocês, assim. Então eu sinto que eles estão preparados, as pessoas estão preparadas até. O que, para mim, especificamente, começa a ficar um pouco mais complicado é a estrutura em si da experiência de jogo. Então, por exemplo, os stands, eles são feitos, né, a gente sabe que a gente vê, sei lá, um jogo, sei lá, acabei de ver agora, é o que está na minha cabeça, Forza. São 5 stands de Forza para você ter um tempinho de jogo lá, para você sair e entrar mais 5. Então, a estrutura é feita primeiro para você ficar de pé, porque você não pode ficar confortável lá. Porque senão, primeiro que já dá ruim, né? Se deixar confortável, acabou. Então primeiro você tem que ficar de pé. Eu já imagino, então, por exemplo, para uma pessoa em cadeira de roda, um cadeirante, às vezes o nível da altura, né, do olho em relação à TV fica um pouco mais complicado. Nossa, pode crer, fica muito alto, cara. Fica muito alto. Que loucura, é verdade, Dani, pode crer. Viu? Aí. E pra mim, por exemplo, o que pega muito é o cabo do controle. Porque, obviamente, né, você tem que deixar o controle preso lá, a pessoa vai embora com o controle e nunca mais volta. E se deixar, vai embora até com o PlayStation debaixo do braço também, né? Mas só que, assim, é um controle, é um cabo tão curto que, primeiro, né, não sei se o pessoal conseguiu, eu tenho uma formação nos braços, eu basicamente tenho tipo um dedo em cada mão, então, para eu manusear um controle em pé, eu tenho que usar tipo outras partes do corpo. Outros meios. Como queixo, para mexer o analógico, esse tipo de coisa. Como o cabo é muito curto, às vezes eu não consigo subir ele o suficiente para eu poder jogar. Nossa, mano. Para isso eu tenho que me aproximar da tela, então às vezes acontecem umas cenas esquizofrênicas que eu tô jogando. Integridade foi pro espaço, né? A 15 centímetros da tela, assim, sabe?
Meu Deus, as pessoas realmente não pensam. E aí tem a questão do tempo, sabe? Você tem que jogar o máximo que você pode para conseguir, né, impressões para poder escrever. Meu Deus, só que aí gente. você tem todas essas questões em volta, sabe? Então, assim, a chegada até o jogo é super tranquila, sabe? O momento do jogo, pá. O momento do jogo é o mais complicado para mim. Uhum. Caraca, que bizarro. E a gente tá falando, inclusive, de BGS. Eu lembro que teve na coletiva de imprensa lá de 2019 também, apesar de umas perguntas meio toscas de tipo, Marcelo, vai ter lojas americanas? Tirando essas perguntas meio toscas, teve uma pessoa que fez uma pergunta muito relevante, que foi o camarote, né, que ficava na frente do palco, era só de escada. E o que acontece? Para quem não sabe, a BGS distribui alguns camarotes para alguns jornalistas ao longo do evento. E basicamente quem era cadeirante não conseguia ir no camarote. Ou seja, se tivesse algum cadeirante como jornalista, não conseguiria ir no camarote, tipo, ir lá, dar uma olhada, sabe, pegar umas comidas e tal, porque simplesmente não tinha. Pra gente que já não usa cadeira de roda, já era uma escada assim, sabe, inclinada, imagina pra quem é cadeirante, é simplesmente possível, né? Mas a gente tá falando aqui de uma realidade muito paralela, né, Dani? Porque, assim, a BGS, eu acredito que entre todos os eventos, é um evento que disponibiliza elevador, tipo, espaço, inclusive, pra cadeirante passar, né? Também que tem bastante espaço nas portas. Então, assim, a gente tá catando meio que erros muito pontuais. Porque tem evento, por exemplo, nem evento de game, mas evento de anime... eventos gerais, assim, pô, é um desastre. As pessoas esquecem. Eu lembro, assim, meados de 2000, assim, 2005 a 2010, que era bem quando eu ia muito em Anime Friends. Assim. Nossa, próprio Anime Friends, e era antes do Anime Friends virar a gourmetização do Anime Friends. Gourmetização, pré-gourmetização. Pré-gourmetização, que era... ingresso R$20 e tudo em universidade, assim. Pagável. E era exatamente isso, assim, sei lá, na universidade tem as salas, né, as salas específicas para cada coisa, e era tudo escada, porque eram as salas de aula, e a maneira mais fácil de chegar nessas salas era a escada, e os corredores são minúsculos, assim, aí você vê a galera passando, assim, não tem condição. Assim, não tem condição, assim, pra você ter uma circulação maior, sabe? Um acesso melhor, né? E agora que eu vejo que, por exemplo, nesse tipo de evento, quando fazem num Rio Centro da vida, aqui no Rio, né, como é o exemplo, ou de repente em outros locais em São Paulo que são centros de eventos no geral, acaba que os organizadores pensam mais, mas não por causa deles em si que eles pensaram, e sim por causa da estrutura do evento que já disponibiliza, né? Mas você tava falando de games, né? Apesar da galera não pensar no cabo e te fazer quase um contorcionismo para poder controlar o jogo, né? Eu queria saber aqui de vocês sobre o seu relacionamento com o game, né? A gente já falou já aqui de modo geral, sobre eventos. O que o Daniel, tipo, lá, chibizinho, criancinha, falou assim, nossa, vou começar a jogar videogame. Foi desde sempre que você sempre jogou videogame. E também, por exemplo, agora a gente tem mais equipamentos que disponibilizam e tornam acessíveis as pessoas PCD jogarem videogame. Mas, gente, lá atrás, era um Deus nos acuda, sabe? Então, assim... desde Daniel jogando videogamezinho, quando você começou e quais foram as maiores dificuldades assim que você percebeu e virou e falou assim, putz, isso daqui não vai dar pra poder jogar, não. É engraçado, assim, né, porque eu fui criado, né, eu não fui muito criado dentro da comunidade PCD, assim, né, eu cresci com pessoas que não têm deficiência, que, assim... que eu conheço desde muito pequeno, então a questão da deficiência nunca foi uma questão que, assim, meio que foi muito impactante na minha vida, né? Então, a minha relação com games, logo no começo, assim, quando eu era criança, acho que era meio... Eu não me via assim, nossa, esse controle, eu não consigo usar esse controle. Era, eu vou usar e é isso aí, sabe? Então... eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito,
E eu comecei lá, tipo, 90 e pouco, sabe? Eu via meus amigos jogando Pokémon no Game Boy Color, sabe? E eu ficava tipo, Sim. nossa, eu quero ter isso também, não Aham. sei o quê. E aí eu acho que, por exemplo, o Game Boy Color, ele foi uma introdução boa pra mim, pra eu entender o que era videogame, Uhum. porque ele não tem comandos muito complexos, assim. Ele é como se fosse um controle de Nintendinho. Então, eu conseguia, sei lá, apoiar ele em algum lugar. Como ele só tem, tipo, face Sim. buttons, né? Uhum. Eu conseguia jogar, acessar todos os botões, e se eu ia pra algum lugar, eu sentava e, sei lá, apoiava ele na minha perna, alguma coisa E por assim. ser, de repente, também uma coisa mais de turno, né? Também, tipo, os Isso, jogos no geral, então. era muito mais tranquilo. Uhum. E assim, o tempo foi passando e eu acho que eu só percebi, pensando agora, Uhum. a primeira vez que eu pensei, peraí, eu acho que eu não consigo jogar esse jogo, eu preciso fazer alguma, sabe, tipo, workaround no negócio, sabe? Que foi, eu não sei se você lembra, aquele Donkey Konga, que era um jogo lá de, assim, 2003, eu acho, de Ah, GameCube, que eu você acho que eu jogava sei com de qual que dois você tá falando. bongos. Sei, sei, E era um sei. jogo de Hum. música, era um jogo ritmo, que você tinha Uhum. que bater em Nossa, um, bater em outro, bater nos já dois, e né? você tinha que bater palma, porque ele tinha um microfone no meio. Amado, E. como que eu vou fazer isso? E aí foi um momento que eu bati a palma, né, do meu jeito bati a palma, e ele não captava. E eu ficava tipo, eu não consigo jogar esse jogo. Até Uhum. que eu entendi que o microfone não era, tipo, qualquer barulho que você fizesse, ele achava que era uma palma. Então aí eu batia, sei lá, do lado do bongô, Eu tenho e um... ele achava que. Podia fazer gritar, e aí ele achava que era uma palma. Mas daí eu comecei, tipo, eu tenho que arranjar outras alternativas, Uhum. além das oficiais que o jogo me dá, para poder jogar esse jogo. E conforme o tempo foi passando, assim, e isso eu acho que é um pouco mais recente, digamos, Xbox 360, PlayStation Uhum. 3, Wii, pra frente, essa geração pra frente, que eu comecei, tipo, pera, eu acho que eu tenho que me adaptar às regras desse jogo que não meio que Uhum. foram muito pensadas pra mim, sabe? Nem um pouco, na verdade, porque os controles são muito largos, cara. Até, tipo, não tô querendo comparar, mas, tipo, minha mão é ridiculamente pequena também. E tu pega um trambolhão daquele e fica. Sim, Sabe? e conforme os controles mesmo, acho que eles foram ficando mais complexos, que nem eu falei, o Game Boy Color Uhum. era 4 botões, assim, era muito pouco. Uhum. Aí começou a ter gatilho, começou a ter Hum. o L e o R, Coisa começou a ter simultânea, né? dois analógicos, sabe? Aí eu comecei, tipo, peraí, eu preciso começar a encontrar outras maneiras de poder aproveitar esse jogo, sabe? Uhum. E aí, às vezes, eu lembro muito, assim, depois que o portátil começou a ser, tipo, Nintendo DS, 3DS, que eles têm aquele flip, assim, Sim, tem flipzinho. Uhum. aquela alternativa de eu encostar na perna sumiu, porque ele fechava se eu encostasse na Puta, perna. verdade. Meu Deus. Então, Pode crer. por muito tempo eu fiquei tipo, eu não gosto de jogar portátil porque eu não é Hum. muito difícil, sabe, pra mim. Tudo bem que tem a tela de toque, né, mas Ah, era mas muito mesmo complicado. assim. Pois é. Então, acho que lá por volta assim de 2005, 2006 eu comecei a pensar, não, eu tenho que encontrar alternativas para poder aproveitar esses jogos, né? E Jogar, né? assim, eu sempre consigo, mas às vezes eu vejo os jogos assim, eu fico tipo, é isso que você falou, é tipo um malabarismo, um contorcionismo, tipo, meu, o que eu tô fazendo para poder jogar esse jogo Tipo, vendo o que Daniel de longe tá tipo. não, tem uma Sabe? história muito louca que assim, eu jogava o Wii quando ele exigia o Nunchuck. Sim, sim, sim. Eu jogava o Nunchuck com o pé, e eu jogo o Nunchuck com o pé quando eu Caraca. preciso usar o analógico, né? Uhum. Tipo o Mario Galaxy, você precisa mexer o controle, apontar e andar com o Mario, Caramba, é assim. literalmente contorcionismo, assim. E para mim era uma coisa tipo, não, é o jeito que eu consigo jogar, assim. E Uhum. uma vez minha irmã entrou, assim, me viu jogando.
falou comigo, ela ficou assim, peraí, você tá jogando com o pé? Eu falei, pô, sabe, tipo, tô falando, Dani, que porra é essa? então, e aí é tipo, e é uma situação meio louca, assim, porque Com certeza. é o jeito que você pensa, assim, não, é normal, é o jeito que eu consigo jogar, é normal, mas não deveria ser o normal, sabe? Não deveria ser o normal, gente, pelo amor de Deus, tá longe de ser o normal, é literalmente... É um famoso erro de pessoas que estão trabalhando na produção do game não pensaram em pessoas PCD e nas pluralidades de PCD que existem, né? É literalmente tipo assim, geralmente quando pensa geralmente em PCD vem na cabeça de tipo pessoas cadeirantes. É assim, sei lá, 90% das pessoas quando pensam nisso. E cara, por exemplo, o seu caso, e quando a pessoa tem algum problema na mão, sabe? E aí, como é que vai fazer? Por que você não pensou nisso? Aí, cara, é o tópico principal do nosso papo aqui que a gente vai entrar, que é a acessibilidade nos jogos, assim, e combate aos fiscais de gameplay. Porque, cara, eu confesso pra você e pra galera que também tá escutando e assistindo, que eu passei a prestar atenção nessas dificuldades depois que eu conheci o João, né, que ele é redator aqui do Mega, mas pra quem não sabe, ele estudou junto comigo durante o ensino médio. E quando você começa a conviver com uma pessoa PCD, você vai percebendo diversos tipos de situação que pra pessoas que não são PCD não são nada. E para pessoas que realmente têm alguma forma de deficiência, eram problemas, assim, seríssimos, né? A gente estava até conversando aqui antes da gente começar a gravar, por exemplo, pessoas estacionando o carro na frente de ladeira. E o João precisava subir a ladeira. Aí, óbvio, o que a gente fazia? Todos nós que estávamos caminhando, a gente não optava por subir a ladeira, a gente andava ao lado, sabe? Então, assim... Esse é um desses. Tem vários outros. E um deles, inclusive, é o próprio videogame. Que ele também costumava jogar apoiando. Também em alguma coisa. Porque o que acontece? Às vezes o controle realmente é muito grande ou é muito pesado. Então ele tinha que apoiar pra poder conseguir controlar, né? E o controle de PlayStation 4... Eu vou usar o de PlayStation 4 de exemplo porque era o que a gente jogava mesmo. Não era nem um pouco convidativo, assim... E não só o controle, mas o quesito de gameplay, os jogos não eram nem um pouco convidativos e acessíveis, sabe? Nesse quesito de, tipo, jogar, ou, por exemplo, ter um modo mais fácil pensando nessas... Não é nem um modo acessibilidade em si, mas um modo mais easy que torne um processo de jogabilidade mais fácil para as pessoas PCD. E, assim... Queria, inclusive, perguntar para você, já que você já falou bastante da sua experiência, você acha que essa falta de sensibilidade ou até mesmo espaço para as pessoas PCD ainda é uma coisa, tipo, que falta muito, uma caminhada gigantesca aí para esses desenvolvedores de games, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que nem a gente estava falando, eu acho que evoluiu muito, né? A gente consegue ver exemplos grandes, assim, mais criadores, PCD, fazendo coisas, que nem o The Last of Us 2, que super foi comentado a respeito das opções de acessibilidade, sabe? Sim. Mas eu acho que tem um caminho muito, tipo, árduo a ser percorrido, porque, assim, quer queira, quer não, envolve dinheiro, sabe? E essas coisas envolvem dinheiro e um estigma, assim, da pessoa com deficiência, sabe? Eu consigo, assim, nunca trabalhei com desenvolvimento de games, assim, hard mesmo, pra, sabe, AAA, mas eu acredito muito que deve ser aquele negócio de retorno em investimento, sabe? A gente vai investir tanto dinheiro nisso aqui para um público que a gente assume que não é ativamente ativo economicamente na sociedade. Então, para que a gente vai fazer isso aqui, sabe? Então, que nem você falou, assim, dificuldade. Realmente, assim, tem jogos que, se você vai no Hard, Super, Hiper, Mega, Master Blaster, você não vai ter uma boa experiência com o jogo. Então, acho que você ter diferentes níveis de dificuldade faz com que
a pessoa consiga, tipo, experimentar a experiência que o desenvolvedor queria, sabe? Exatamente. E isso em outras questões, que nem, por exemplo, mapeamento de botão, sabe? Mapeamento de botão é super importante. Tem alguns jogos que eu só consigo jogar porque... E assim, não assim, mapeamento de botão em termos de software é excelente. Mas em termos de hardware, onde você, sei lá, no sistema do seu videogame, você consegue remapear seus botões, é incrível, sabe? Porque tem alguns jogos que eu só realmente consegui jogar porque, pô, eu não consigo apertar o A e o R ao mesmo tempo. Então eu vou colocar o R no X. E aí eu consigo fazer o que o jogo quer que eu faça. Você faz literalmente um malabarismo, né? Pra poder encaixar, assim, em coisas que você vai conseguir fazer aquele comando, né? É bem doido isso, porque eu percebo que, por exemplo, o Guardians agora, o novo jogo da Montreal, teve um modo acessibilidade, eu achei isso muito legal, mas ainda não é uma coisa frequente. É uma coisa que a gente vê de tipo, meu Deus, olha lá, aquele jogo teve modo acessibilidade. E, tipo, coisa que deveria ser o oposto, tipo... A gente deveria estar tratando esse modo acessibilidade como uma coisa comum, sabe? Uma coisa de tipo, legal, putz, esse jogo não teve modo acessibilidade. Não o oposto, sabe? Mas eu acho que cai muito realmente nisso que você falou de... Eles não esperam um retorno financeiro da parte das pessoas, por exemplo, PCD, sabe? O gasto, de repente, vai ser muito maior do que, de fato, o retorno em si. Mas eu acho que isso cabe também na responsabilidade de muitos jornalistas ao redor do mundo. Por exemplo, inclusive, jornalistas que estão escutando isso ou assistindo isso, faço um convite para vocês. Lá no Mega, a gente vai colocar, inclusive, essa categoria de análise oficialmente a partir de agora. Mas a gente já vinha falando sobre se o jogo tem ou não tem um modo acessibilidade, mas eu acho que cabe a nossa responsabilidade como jornalista de game a gente falar sobre isso, porque isso é um ponto negativo. Não importa se o negócio vai ser caro para a empresa ou se de repente não vai dar esse retorno, mas eu acho que cabe a gente virar e falar assim, que absurdo, não teve um modo acessibilidade. Saca? Sim, porque a gente é jornalista. Sim, sem dúvida. E tem uma coisa que você estava falando, eu pensei agora, que, né, acho que envolve também a questão financeira do negócio, envolve dinheiro, né, envolve tudo. Mas eu acho que também envolve um certo, eu diria, tipo, um ego meio artístico, de uma pessoa que não tem uma deficiência. Sim. Porque, se eu não me engano, eu vi que... acho que, de novo, falando de Forza, assim, né, acho que esse novo Forza, ele tem uma opção de linguagem de sinais. O diálogo pode aparecer com um intérprete de linguagem de sinais, e aí eu não tenho certeza se é dos Estados Unidos ou se é aqui do Brasil, né, que tem essa diferença. Mas, por exemplo, eu já ouvi, e aí fugindo um pouco do meio de games, indo mais para o cinema, eu já ouvi, assim, histórias de diretores aqui do Brasil, tipo, pra que eu vou colocar a linguagem de sinal no meu filme? Porque vai ser uma coisa que vai bloquear a imagem do filme. Então não é a experiência que eu, como criador, eu quero que a pessoa tenha, sabe? Então eu acho que às vezes, por exemplo, quando você faz, sei lá, um modo de contraste de cor para ficar mais fácil para, sei lá, tipo uma pessoa, sei lá, daltônica conseguir ver o jogo. Ah, mas eu que não tenho daltonismo, não é essa experiência que eu quero que a pessoa tenha, porque você vê as coisas com o seu pensamento, assim. Então, acho que tem muito essa questão meio ego, assim, sabe? Ego, tipo, eu sou o diretor e eu não quero que essa pessoa fazendo linguagem de sinais cubra a minha arte, sabe? Não é assim que eu quero que meu filme só estreie no cinema. Exatamente, sabe? Acho que tem uma questão que aí envolve isso que você falou, assim, muito da comunicação sobre isso e para uma conscientização maior sobre a importância de acessibilidade em games e em outros tipos de arte. De audiovisual no geral, né? Audiovisual no geral. Eu acho que cabe muito a gente mesmo, como jornalista, bater nessa tecla sim, porque quanto mais gente falar e mais gente passar a ser um tópico relevante no momento da gente fazer crítica, mais os desenvolvedores vão se tocar. Mas,
infelizmente, eu falo isso assim, sem peso na consciência, de verdade. O Mega é um veículo pequeno, é de pequeno porte. E a gente acaba que se importa com isso porque temos uma pessoa na equipe que é PCD. E eu sinto que os grandes veículos de mídia, não só aqui no Brasil, mas no exterior, não tem pessoas PCD na equipe. Então isso meio que passa batido. Tipo, vamos fazer análise de quê? Design, trilha sonora, jogabilidade, etc. Tá, e aí? O jogo é acessível? Sabe? Não é, isso não pode ser deixado mais de lado, sabe? Porque eu acho isso um egoísmo. É um egoísmo da parte de, tipo, cara, você não tá analisando esse jogo direito pensando num todo, né? E eu digo isso de, tipo, porque eu realmente passei a me importar com isso recentemente. Então fica aí o convite pra quem é jornalista ou é crítico, tá assistindo esse nosso papo. Cara, passa a levar isso em conta, sabe? Porque isso é uma crítica estrutural e muito importante. Por exemplo, o Dani tem um problema na mão. Outras pessoas podem ter vários outros tipos de problema. Então, tipo assim, é fazer uma crítica num geral. Tipo, o jogo é acessível para pessoas daltônicas? O jogo é acessível para pessoas, por exemplo, que tem problema, de repente, em escutar direito e quer ler, sabe? Quer uma fonte maior, de repente. Não que você precisa colocar alguém lá na linguagem de sinais, no geral, mas, tipo, vamos lá, gente, vamos, sabe, abraçar a comunidade. Não é isso, eles não estão com essa ideia de, tipo, o jogo é feito para todos. Não tá parecendo, né? Eu acho que, principalmente as empresas japonesas, tá? E eu sou muito gado de JRPG, e eu fico pistolaça quando eu vejo que 90% dos jogos de JRPG não levam nem isso em conta. Tamanho da fonte, gente daltônica, sabe? Quem dirá galera que tem problema, mas PCD mais grave, por assim dizer, sabe? Que, tipo, torna, inclusive, o problema muito maior, digamos assim, sabe? Em quesito de controle e tal. Então, cara, é porque tá faltando gente criticando isso, sabe? Tá faltando a galera pegar mesmo no pé dessas empresas e bater de frente e virar e falar assim, olha, vai sair mais caro? Vai. Mas você tá excluindo gente. A partir do momento que você tá excluindo gente, você tá sendo um cuzão, sabe? Eu acho que isso daria pra poder resumir, né, Dani? Mas assim, num geral, o que você tá achando, assim, de quando você vê, por exemplo, uma pessoa no Twitter falando, ou sei lá, no Facebook, putz, estão colocando modo easy. Isso é um absurdo. Por exemplo, no subgênero Souls-like. Porra, estão passando por cima do meu gênero, do meu subgênero, estão estragando o jogo e tal. Tipo, quando você para e lê isso, tipo, o que passa na cabeça de Daniel Morbi, assim? O que passa? Assim, óbvio que passa tudo isso que a gente tá comentando, sabe? Tipo, é uma pessoa, assim, quando eu vejo esses comentários, assim, que que nem, por exemplo, ver comentário, assim, foto de laranja descascada na travessa vendendo no supermercado e a pessoa fica tipo, meu, que absurdo, por que eles vendem laranja descascada, sendo que você pode descascar laranja? Isso aí é muito não sei o que, barará. E eu fico tipo, meu, é porque tem uma pessoa que tem dificuldade de descascar laranja, ela compra ela já descascada, sabe? Tipo, tem dificuldade de cortar a maçã e faz isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico tipo, putz, eu consigo ver de onde que... o lugar de onde essa pessoa tá falando, sabe? Que é realmente, assim, é um lugar de uma pessoa que nunca teve que realmente entrar em contato, ou, assim, conhece pessoas que têm que entrar em contato com esse tipo de assunto, sabe? Eu lembro que muito tempo atrás eu comentei sobre uma campanha, acho que era na época das Olimpíadas, que usaram, tipo, a Cleo Pires e photoshoparam ela pra ela ficar sem braço, sabe? Tipo, umas coisas assim. E ficaram tipo, gente, por que vocês não usaram os atletas? Que tem, que são, sabe? Tipo, é o destaque da campanha de vocês, por que vocês não usaram os atletas? Né? E eu fico assim, tipo, é um absurdo. Só que é óbvio que, assim, veio de uma equipe que não tem ninguém que tenha uma deficiência, ou que conheça alguém que tem uma deficiência, ou que tenha entrado em contato com alguém que tem uma deficiência, sabe?
Porque é um despreparo de qualquer forma, né, Dani? Eu acho que a gente não pode também Sim, ficar mais passando, tipo, pano pra esse tipo de coisa. É um pouco compreensível. Se forçar a barra, a gente até compreende, mas não cabe mais, né? sim, e assim, eu acho que que nem a gente estava falando, a conscientização é muito importante nesse caso, sabe? Exatamente. Porque, né, tipo, a gente tá em rede social, tudo. A experiência que a gente tá falando não se limita a que você acha que é a ideal, sabe? Exatamente. E assim, eu vou dizer assim, sei lá, vai que realmente tem uma criança muito pequena que quer jogar um Souls-like, porque quer, Porque e, e não consegue, sabe? Tipo, ela vai uhum, ficar frustrada, sabe? Tipo, cada pessoa tem uma experiência diferente, assim, com o jogo, sabe? E eu acho sim. que isso que é interessante de jogos, assim, porque por mais, assim, que dificuldade, opções de acessibilidade que mudam, né? Tipo, que a gente tá falando cor e remapeamento, assim, ele tem meio que tipo uma experiência principal, assim. E essa Uhum, experiência principal todo mundo vai ter, só que cada um vai ter de um jeito diferente. diferente. E é Uhum. isso que eu acho importante, assim, sabe? Tipo, uma conscientização maior, porque para que essa pessoa que tem, sabe, tipo, essa opinião, esse comentário, Sua, que a gente sua forçando a barra pra poder chamar isso de opinião, mas beleza. que ela entenda, assim, que não é. Você não vive num mundinho à parte, sabe? Tipo, um mundinho hardcore, assim, sabe? Uhum. Core gaming, PC Master, blá, sabe? Yeah, yeah. Uhum. Então, sabe? Tipo, todo mundo joga de uma maneira diferente, sabe? E eu acho que essa conscientização é muito importante. Com certeza, eu concordo. Ai, assim, mas eu acho que a gente já deu um bom paradeiro aqui, um panorama básico sobre essas pessoas, porque, assim, se permita sair um pouco da sua bolha. Você vai trombar com diversos problemas diferentes, e esse é apenas um deles, né? Mas, Dani, eu queria agradecer de coração por você ter topado bater esse papo aqui, que eu acho super relevante e educativo, inclusive para mim, porque é uma visão que, infelizmente, a gente só começa a ter quando a gente procura saber, porque tá fora da nossa zona, geralmente, na maior parte da nossa vida. A gente só começa a se importar quando a gente tromba com esse tipo de situação ou conhece alguém nessa situação. Então, muito obrigada por você vir falar, porque é o seu local de fala, por você ter também né, trazendo um pouco da sua visão também pessoal, sendo gamer, sendo professor, sendo jornalista também para poder falar sobre isso. Eu gostaria muito de agradecer. Eu espero para quem esteja só escutando ou assistindo esse papo aqui também no YouTube, que vocês tenham gostado, gente. Falem aí, inclusive, nos nossos comentários ou marcando em todas as nossas redes sociais no @Megascópio o que vocês acharam desse papo. Falando, putz, tá, Dani, eu nunca tinha pensado dessa forma. Gente, falem ou panfletem muito esse programa daqui, porque eu espero que a gente alcance pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre isso ou que não participam desse tópico de discussão que é realmente algo tão relevante hoje em dia, não só nesse nicho que a gente tá de gamer, mas tipo em todos os tópicos possíveis audiovisuais, seja no cinema, série, plataformas de streaming. E assim, você já sabe onde encontrar a gente, www.omegascopio.com.br e @omegascopio em todas as outras redes sociais. Se vocês, caso queiram apoiar também a gente, é no padrim.com/omegascopio. Mas agora eu vou passar aqui a palavra pro Dani. Já queria te agradecer, Dani, muito por ter aceitado o convite. Mas fala aí aonde a galera pode te achar. E se quiserem também comentar com você, ou de repente te fazer um convite também futuramente para outros programas, onde a galera pode te achar, faça o seu merchan aí. O momento é teu. Opa, momento merchan. Que nem eu falei no começo, eu escrevo pro Nintendo Blast, então vocês podem me encontrar lá quase diariamente com algum tipo de texto, algum tipo de notícia no www.nintendoblast.com.br. Nas redes sociais eu tô no Instagram como @Daniel_SKM
porque já levaram o Morb, Daniel Morb. Nossa, ok. Você tem muitos fãs, tem gente roubando tua nome, identidade. Eu tentei todas as variações de Daniel Morb, nenhuma funcionou e eu tive que ficar com Daniel _SKM. Meu Deus do céu. Ok, tá bom. Parece no Twitter eu tô como Daniel Morb, ok. Agora mais foi. Fácil. Vou admitir que eu sou meio relapso em rede social. Então, por exemplo, se alguém entrar no meu Twitter agora, vai ver minha foto, uma descrição e não vai ver nada. Mas eu vou estar lá, eu tô lá. Confia. Então, confia que eu tô lá. Então, se vocês quiserem mandar mensagem para comentar sobre isso, eu tô à disposição. E eu acho que seria muito legal também o pessoal aqui, se tiver alguma pessoa, né, uma pessoa com deficiência, comentar também sobre as suas experiências com games que a gente falou, é muito diverso, né, esse aspecto. Com certeza. Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e um queijo. Se cuidem, tomem água. Se tiver que sair, caso você não esteja com as 2 doses, usa uma máscarazinha, pá. Se cuidem, gente. Vamos ser conscientes, botar a mãozinha na cabeça. E eu espero que esse papo daqui tenha ajudado vocês um pouquinho aí no dia a dia em pensar um pouquinho nos outros. A gente vai ficando por aqui. Beijo e até a próxima. Tchau!